O Sérgio, que é considerado pela delegacia de Bocaiúva, principal suspeito pelo desaparecimento da Marisa de Siqueira. Sérgio Correia, motorista de ônibus, trabalha numa autoviação, transporte público, que tem sede em São José dos Pinhais. Ele que é, sim, por enquanto, aí do principal suspeito. Na tarde de ontem, ou pelo menos no começo da tarde de ontem, segundo o que ele mesmo contou, ele foi alvo de um atentado por volta do meio-dia, quando ele estava andando de bicicleta no Parque Náutico, no bairro Boqueirão, em Curitiba. Segundo o que ele contou para o delegado, homens acabaram abordando este homem, abordando o Sérgio, e ele acabou sendo baleado em um tiro na região aqui do peito. Só que é o seguinte, ele foi baleado perto do meio-dia e foi pedir socorro só na manhã de hoje. Quer dizer, ele ficou aproximadamente aí 16 a 18 horas baleado dentro de uma cava. Inclusive, ele chegou aqui com as mãos todas enrugadas, porque ficou dentro da água ali por muito tempo, até pedir socorro na manhã de hoje. Hoje pela manhã, nós mandamos uma equipe de reportagem lá para o Parque Náutico para acompanhar aí o resgate desse homem. A Guarda Municipal estava presente, o SEAT estava presente. Quando eles chegaram lá, resgataram este rapaz que estava lá com a marca de ferimento por arma de fogo aqui na região do peito. A princípio, pelas primeiras informações, eles não sabiam quem de fato ele era. Somente posteriormente que eles foram identificar a identidade dele e viu que se tratava do principal suspeito pelo desaparecimento da Marisa de Siqueira lá de Bocaiúva do Sul. E Lucas, você lembra que o Sérgio afirmou lá atrás que aquele carro preto, onde foi pelo menos o último veículo que a Marisa andou antes do desaparecimento, na sexta-feira passada, quando ela saiu da casa da patroa. Sim. Ela saiu da casa da patroa, entrou dentro daquele carro preto. Ele disse a princípio que aquele carro preto não era dele, que ele já tinha vendido, aquela coisa toda. Braddock conversou com ele aqui no Hospital Cajuru, onde ele está recuperando a saúde. Essa versão já mudou. Tá? Essa versão já mudou. O que ele contou, a gente vai contar pro telespectador do Tribuna da Massa daqui a pouco. Rapaz do céu. Primeiro que tá estranha a história, né, Douglas? Vamos falar a verdade. Tá muito estranha essa história. Esse aqui é irmão desse aqui, pare com isso. Que foi baleado ontem, meio-dia, aí ficou na cava ali até hoje de manhã para pedir socorro. Então ele é o Highlander. O homem não morre. Baleado, quantas horas aí? 18 horas. Não faz sentido algum. Não faz sentido algum. Fato é que realmente ele está baleado, tanto que está sendo atendido no Hospital do Cajuru. Mas fora de perigo, ao que tudo indica. A informação que a gente tem é essa. E agora o Douglas me traz outra bomba. Outra bomba. Parece que mudou a versão do Sérgio. Ele tinha apresentado uma versão aqui nesse dia, quando essas imagens foram captadas, ele apresentou uma versão para o delegado Braddock. Falou que não sabia de nada, que o carro não era dele, que não tinha nada a ver com ele. Agora parece que falou outra coisa para o delegado Braddock lá no hospital. Eu peço a atenção de todos, eu já volto com o Douglas Bandeira, ele vai contar tudo para a gente. Nós fomos atrás de pessoas próximas desta doméstica que possam ajudar a entender o que teria acontecido. Ela é uma diarista. A Marisa está desaparecida num caso super misterioso que a gente está trazendo desde o começo. Nós encontramos a atual patroa dela, que é também uma amiga, para quem Marisa contava coisas bem íntimas. Essa mulher nos revelou que, para ela, não há dúvidas de que o Sérgio, com quem a Marisa teve um caso uns meses atrás, foram amantes, infelizmente, ela chegou a se separar do marido para ficar um pouco com o Sérgio. Quando ela percebeu o perfil do Sérgio, ela tentou romper essa relação e voltou para o marido. A patroa não tem dúvidas que ele sim é o principal suspeito de ter feito algo muito ruim a ela. Eu tenho a matéria completa, essa conversa com essa patroa agora na tela da Massa. Pode rodar. Há 7 noites, os filhos de Marisa dormem sem a mãe. Há 7 noites, a família da doméstica ouviu a voz dela pela última vez. E até agora, não há nenhuma informação sobre o paradeiro dela. Nós conversamos com Solange, que é patroa e amiga da Marisa. Foi da casa dela que Marisa saiu na noite de sexta-feira e era para lá que a moça voltaria na manhã de sábado. Por isso, Solange acredita que ela não iria desaparecer desse jeito por vontade própria. Na sexta-feira ela saiu daqui, ela ia voltar no sábado, daí para fazer uma diária, porque ela é empregada doméstica, né? Ela ganha o mês, mas de vez em quando eu pedia para ela fazer uma diária extra e pagava separado.
E ela vinha no sábado, né? E ela estava toda animada pro dia seguinte e tal. E assim, ela estava muito focada na reforma da casinha dela, né? Então, nos últimos 2 meses, 3 meses, desde que ela tinha reatado com o marido, ela estava muito focada na reforma, na reconstrução da casa dela e na reconstrução da vida afetiva dela, né? A patroa, que era também amiga e confidente de Solange, diz que só soube do relacionamento extraconjugal depois que aconteceu e que Marisa saiu poucas vezes com esse Sérgio e que ela não queria mais esse romance. Quando o Sérgio, né, ela se relacionou, ela falou pra mim, Solange, esse cara não, eu comecei a me afastar dele quando eu percebi que ele era muito mentiroso, que ele era, assim, que ela começou a assustar ela, sabe, o comportamento dele. Ela falou, eu me assustei e tal. Só que quando ela começou a se afastar, ele foi lá na casa dela e contou pro marido que teve um caso com a Marisa. Ele nunca assumiu pra ela que ele era casado? Nunca. E ele falou eu falei, pelo amor de Deus, esse homem é muito muito perigoso, falei pra ela, né? Se afasta dele e tal. E foi, eu acho que 2 dias depois que aconteceu isso, que foi no final de semana, na segunda-feira ela ainda pegou o mesmo ônibus e olhou para ele, e inclusive as irmãs estavam juntas, eu acho. Que daí as irmãs foram juntas. E aí ela falou, por que você fez isso? Ele falou, eu falei para você que você não ia ser feliz com ele. E que quem a perseguia era Sérgio, que não aceitou o fim do relacionamento deles. Ele andou ameaçando ela num terminal, sabe? Algum tempo atrás. E assim que ele soube da volta dela com o marido, ele andou ameaçando ela, que ele ia, que ela podia ir para onde ela fosse, mas ela não ia ser feliz com o marido, enfim, porque ele não aceitava isso, alguma coisa dessa natureza, assim. Meu Deus. Até sugeri para ela, vamos registrar um boletim de ocorrência e tal. Ela falou, não, eu já falei pro Adilson é o marido. Sim. Já falei para ele, já deixei, porque assim, ela falou, eu nunca mais vou esconder mais nada do meu marido. Ela trocou itinerário, ela trocou horário, tudo para nunca mais cruzar ele. Não sei se ele ameaçava já ela naquela época, ela não queria contar, né, de medo. É um cara assim que ficou obcecado, assim, eu não, lógico, a gente não pode acusar, né, sem prova, mas eu não tenho a menor dúvida que foi ele, sabe? Não tenho a menor dúvida, assim, pelo perfil dele, né, uma pessoa que, com qual propósito vai na casa do marido para fazer isso, com qual propósito? Para ela, não teria como ser outra pessoa ter feito mal para Marisa, a não ser o Sérgio. Lógico, a gente não pode acusar, né, sem prova, mas eu não tenho a menor dúvida que foi ele, sabe? Não tenho a menor dúvida, sim, pelo perfil dele, né? A busca pelo paradeiro de Marisa continua. E a família não quer acreditar que algo pior tenha acontecido. Ô Marisa, onde você estiver, você volte. A tua filhada Luana não tá dormindo nem sossegada, mas tá sonhando com você. Volta, Marisa. A tua sobrinha especial também, Marisa. Volte, Marisa. Já a amiga acha que Marisa está morta, porque ela jamais ficaria sem dar notícia aos filhos. Eu acho que ele matou a Marisa. Eu acho que ele matou a Marisa e tá tentando ganhar tempo com a polícia, né? Dizendo que vendeu o carro e tal, né? Tentando arrumar álibi, mas pra mim eu não tenho a menor dúvida. Pelo perfil que ela me falou, porque ela nunca entrou em detalhes, mas ela falava assim, ele não fala coisa com coisa, Solange. Tem hora que parece que ele não é ele. 7 noites. 7 noites de desaparecimento. Tá no mínimo estranha essa história. Mais estranha ainda, vem pra cá, são 12 horas e 12 minutos. Mais estranho ainda, o fato do Sérgio ter aparecido baleado hoje de manhã, com um tiro no peito. Tanto que o Douglas Bandeira tá lá na frente do Hospital do Cajuru para trazer mais informações. Douglas.
Pois é só pra gente deixar claro aqui que ele foi baleado, né, com um tiro no peito, mas pelo que a gente conseguiu perceber, o tiro não teve uma gravidade muito grande. Hoje pela manhã, um pouco mais cedo, o doutor Bradock esteve no Hospital Cajuru, conseguiu conversar com o Sérgio, estava falando bem. O doutor Bradock disse que pelo que ele visualizou ali, o estado de saúde do rapaz é bom, ele não corre nenhum risco aí de perder a vida por conta desse atentado, que aconteceu, repito aqui, meio-dia de ontem. Ele ficou entre 16 a 18 horas para pedir socorro. Foi pedir socorro na manhã de hoje. O Léo Coelho e o Ivan Pereira estiveram lá no Parque Náutico acompanhando toda aquela movimentação da Guarda Municipal, do SEAT, para salvar esse rapaz. E nós temos aqui para mostrar para você no Tribuna a entrevista com os guardas municipais, com o guarda municipal responsável ali pelo grupo. Esse que foi o responsável por avisar aí também o SEAT, que resguardou ali o local para que esse homem pudesse ser salvado, Sérgio Correia. Vamos ver agora a entrevista do guarda municipal. Na volta, eu quero contar essa outra bomba que nós temos aqui. Bomba essa que foi contada pelo Sérgio Correia ao delegado Bradock. Bomba essa também que nem mesmo a advogada da própria família, nem mesmo a advogada do Sérgio sabia dessa informação. A primeira pessoa que soube dessa informação nova foi o próprio delegado e não o advogado. Mas primeiro, vamos soltar a entrevista aí da Guarda Municipal. Informações complementares indicam que o cidadão tinha um boletim contra ele, Bocaiúva do Sul. A informação foi passada para a delegacia da área, lá de Bocaiúva, que fará os trâmites de investigação, o que pode indicar que o mesmo não tenha sido assaltado, e sim possa ter sido até uma queima de arquivo ou outra situação. Uma vez passado para a Polícia Civil, ela fará os procedimentos cabíveis. Uma vítima de um atentado esse que será investigado, obviamente, pela Polícia Civil, só que esse atentado será investigado pela Polícia Civil aqui de Curitiba. A questão do desaparecimento é investigado lá pela Delegacia de Bocaiúva do Sul. Vamos lá, gente. O delegado Bradock esteve aqui hoje conversando com o Sérgio, ficou ali aproximadamente 20 a 30 minutos conversando com este homem enquanto ele estava no quarto se recuperando. E aí veio a informação que é a seguinte. Vocês vão lembrar que a última imagem da Marisa, viva, ou pelo menos antes do desaparecimento, era entrando dentro daquele carro preto. A princípio o Sérgio tinha falado que o carro não era dele, tinha vendido o carro posteriormente. Agora essa informação mudou. A bomba que eu estou dizendo é essa. O Sérgio confessou ao delegado Bradock que aquele carro preto que a Marisa foi vista, aquele carro preto sim pertence ao Sérgio, que um dia foi amante dela. O Sérgio disse que pegou esta mulher quando ela estava saindo da casa da patroa, e aí os dois, ou melhor, ou o que ele disse ao delegado é que ele pegou esta mulher, ela entrou dentro do carro dele e levou para um determinado local. Esse determinado local não caiu muito bem ao delegado Bradock, que fez sim outros questionamentos. E agora, para o delegado, a confissão deste rapaz está mais próxima possível, porque cada vez que o tempo passa, o cerco vai se fechando cada vez mais, e ele mesmo acabou se complicando, confessando essa presença da Marisa dentro do carro que pertence ao Sérgio. E o Bradock já sabe onde é que está esse veículo, hein? Vamos ver. Tá suando, quando a gente chegou perto dele, suou bastante, né? A coisa de positivo é que ele admitiu que esteve com a mulher, conversou com ela, que ela subiu no carro realmente, e que daí ele, segundo ele, ela disse para ele que tinha uma consulta para marcar, ele levou ela até o hospital lá perto da delegacia. Mentira, né? Porque o hospital não tem esse horário, não tem expediente, só as emergências. Mas a gente tem a confirmação dos radares do carro dele o tempo todo, saindo de Bocaiúva às 4 horas da manhã. O que ele ficou fazendo até às 4 horas da manhã lá? E tem uma testemunha que viu ele numa lanchonete com ela, por volta de 9h30 da noite, 10 horas por aí. Então, primeiro que ele mentiu que tinha vendido o carro, não vendeu o carro. O carro ele já contou onde que tá. A gente tá indo lá agora ver o carro. Segundo, ele admitiu que ela subiu no carro e conversou com ele, mas que depois ele largou ela. Mentira, porque ela subiu e não se desceu, não foi por conta, né? Alguém desceu ela. Então as coisas agora tá se encaixando. Só falta ele dizer fui eu que fiz a jaca e assumir, né?
Só falta isso, né? Segundo o que o delegado está dizendo. O cerco fechando, só falta ele confessar realmente que pode ter sido ali o responsável pela Marisa, ou se ele continuar mantendo a versão de que levou essa mulher até o hospital, coisa que o Braddock não confirmou. A gente lembra aqui, repito o que ele falou, eles conseguiram visualizar pelos radares ali de Bocaiúva do Sul que o carro do Sérgio foi visto circulando pela cidade por volta de 4 horas da manhã. Por volta de 9 horas da noite também ele foi visto conversando com ela dentro de uma lanchonete. Quer dizer, é muito difícil essa versão ser aceita pela delegacia de que ele realmente levou ela até o hospital, até porque o hospital já foi consultado, se existiam registros de consultas dela por ali, e esses registros, por enquanto, não apareceram, não tiveram nenhum tipo de registro que ela esteve realmente no hospital e que ela foi levada pelo Sérgio, pelo menos por enquanto, segundo as investigações da delegacia. E agora tem um outro ponto também. Nós conversamos com a advogada da família, a doutora Maria Tristante, que já falou aqui na Rede Massa, conversou com o Vinícius Rangel recentemente. E, gente, a própria advogada não sabia dessa informação de que a Marisa realmente tinha entrado no carro dele. Repito aqui, nesse exato momento, o doutor Braddock deve estar fazendo a perícia no carro dessa mulher, já que a digital dela com certeza está lá. Agora, o que eles podem ver? Se ela foi ferida dentro do carro de alguma forma. Se aquele carro, aquele automóvel, for limpo em algum momento, eles passam lá o luminol e vê ali se tem restos de sangue, restos de outras coisas que podem averiguar ali que ela foi ferida dentro do carro. E aí, podem também, junto com uma perícia, tentar descobrir onde essa mulher foi deixada, onde ela foi vista pela última vez. Vamos conversar, vamos ver a entrevista da advogada. Na volta tem uma outra informação a respeito de um possível pivô desse desaparecimento. Mas primeiro vamos colocar aí a doutora Maria Tristante, ela também que não sabia que a Marisa foi vista dentro do automóvel dele. Vamos ver. Tinha falado para vocês que a Marisa tinha entrado no carro dele? Não, na verdade até esse momento nós temos que ele é inocente, né? E inclusive essa situação agora na qual ele se encontra pegou a família de surpresa. Há aí alguns indícios também de que ele recebeu uma ameaça nessa semana. Então tá tudo muito tumultuado. A gente vai verificar, conversar com o delegado, a autoridade aqui que está sendo muito, muito diligente nesse caso, né? E a gente volta a conversar, vai trazendo informações para vocês. Ele contou quem poderia ter feito esse atentado contra ele? Não, eu não conversei mais com ele, né? Então hoje à tarde nós vamos ter maiores informações. E ele também não contou ao delegado Braddock quem seria o responsável pelo atentado, por que ele sofreu esse atentado. Ele inclusive comentou com alguns membros da família que estava sendo ameaçado há alguns dias aí, mas isso aí a delegacia vai tentar averiguar. Agora vamos lá, gente. A Marisa de Siqueira está desaparecida já há 7 dias, ela sumiu na última sexta-feira, hoje é o 7º dia, ela nunca ficou desaparecida por tanto tempo, ela nunca ficou sem dar notícias para a família lá de Bocaiúva do Sul por tanto tempo, por isso sim que existe a suspeita que essa mulher não esteja desaparecida e sim o corpo dela possa ser encontrado aí nas próximas horas, é o que o pessoal está desconfiando. Agora tem uma questão, um pivô desse possível desaparecimento, tá? Que pode evoluir aí por um possível homicídio, não está confirmado ainda, um pivô. A Marisa de Siqueira era casada, ela infelizmente aí teve no relacionamento um amante com o Sérgio Correia, isso já foi confirmado, que ela teve sim uma relação com esse homem, mas não foi somente com o Sérgio Correia. Ela acabou se relacionando também com uma outra pessoa além do casamento. Esta outra pessoa, segundo informações que nós temos, também será ouvida pela delegacia de Bocaiúva. Essa outra pessoa não é considerada suspeita pelo desaparecimento ou possível homicídio, mas ela pode ter sido sim a pivô dessa questão. Por quê? A Marisa, quando separou do marido, ficou com o Sérgio, voltou para o marido, teria se separado novamente e teria se envolvido com esta segunda pessoa. E isso pode ter causado uma revolta enorme no Sérgio, porque ao invés dela voltar com ele, foi com este segundo homem aí da relação. A delegacia vai ouvir este rapaz nas próximas horas para confirmar se existe uma possível motivação para este possível homicídio. E as novidades, a partir do momento que elas forem aparecendo, a gente conta aqui no Tribuna da Massa em primeira mão.